Olá para você, cabeleireiro, cabeleireira do Brasil e do mundo. Olha que pergunta interessante. Eu vou pegar, enquanto você está me fazendo pergunta aí, eu fixei um comentário agora e da Cali ou Cali Oliveira. Se o cabelo é matéria morta e não é possível reconstruir, como agem os tratamentos? O tratamento deve ser constante, porque o depósito dos ativos não são permanentes no fio. Você perguntou e já respondeu. É exatamente isso. Quando o cabelo está sendo constituído na papila dérmica, ele está sendo irrigado, aonde ele ainda contém fluidos e ele está no estado mais líquido, ele ali contém vida, contém células vivas. À medida que ele vai crescendo dentro do folículo piloso, e ele vai tendo contato com a atmosfera, vai se cornificando, que é ficando esse aspecto mais duro, e depois ele entra na zona de afunilamento, em que ele vai sendo pressionado, e em contato com a atmosfera ele já é composto de células mortas, porque ele não tem mais algo que irriga, que sai do couro cabeludo, vai para o cabelo, volta para o couro cabeludo, volta para o cabelo, não existe mais essa irrigação, então realmente ele não consegue se regenerar. Se você tem uma falha no fio, um fator genético, uma anomalia, ou mesmo cutículas eriçadas, pontas duplas, o cabelo por si só não consegue colher do seu organismo algum nutriente para poder se regenerar. Como acontece com a pele. Quando você corta, a tua pele ela se regenera, né? Ó, só mostrar aqui, estou com coloração na mão, que eu estava fazendo coloração aqui ainda há pouco. Bom, quando você tem perda proteica de proteína, de aminoácidos, dos ácidos graxos, que são lipídios, que são gorduras do fio, do CMC, o cimento intercelular, o corticular, que é composto também de gorduras, de lipídios. Quando você perde isso num processo de descoloração, você precisa repor de forma artificial. Mas essa reposição ela acontece por ligações de hidrogênio, porque precisa conter água no fio para poder fazer ligações de hidrogênio, essas ligações manter o cabelo mais úmido. E também existem aminoácidos que compõem cadeias, mas que essas cadeias ficam entre si dentro do córtex para um preenchimento do fio, e você precisa selar depois de forma artificial também cutículas. Mas o cabelo ele já passou por um processo de desgaste. Tudo que você coloca agora, ele não consegue absorver e passa a fazer parte dele de uma vez para sempre. Não, uma vez que você faz um processo de descoloração no fio, em que ele perde proteína, perde aminoácidos, perde lipídios, perde gordura, você depois tem que repor de forma artificial, mas ele nunca mais será como um dia ele já foi, quando ele foi produzido. Diferente, por exemplo, da tua pele, que quando você corta, ela depois volta a ser a pele que você tinha antes. Aquele machucado, ele simplesmente some. No caso do cabelo, não. Você precisa agora, de forma artificial, a todo momento, ficar repondo. Né? É justamente isso, Kelly ou Kali, né, que você falou. Você tem que repor, porque esses ativos não fazem mais parte permanente do fio. Então, eu podia simplesmente colocar aqui a tua resposta, já está na pergunta, mas é interessante também eu poder considerar um pouco mais. Essa é uma questão importante. Bom, já tem várias perguntas aqui que vocês já me mandaram. E eu vou pegar aqui agora. Uma pergunta meio assim, né? Vocês me mandam pergunta assim, né? Não me manda pergunta cor natural, altura de tom, cor desejada, porcentagem de branco, cor aplicada, volumagem que eu usei. Você não manda pergunta assim, né? Você manda pergunta desse jeito aqui, ó. Cabelo branco, para limpar o amarelo, né? Porque tem a continuação da pergunta, não sei se aparece tudo para você. Como que faz? Para você limpar o amarelo do cabelo branco, esse amarelo é um encardido. Esse amarelo é sujeira, porque não é pigmento. É sujeira. Então, ele precisa ser lavado com mais frequência. Tem muita gente que deixa o cabelo branco, não vou lavar, eu lavo uma vez na semana, fica aquele cabelo amarelão. E fica passando a mão, existe a gordura da mão, existe o tempo, muita gente fuma, ou até mesmo a questão da poluição, e vai fazendo com que vai grudando no cabelo branco. E a gordura, né, a glândula sebácea expelindo o sebo, e aí as coisas grudam no cabelo e o cabelo vai ficando amarelo. Como que faz para tirar?
Então tem que lavar esse cabelo. Se você lava ele com shampoo que vai tirar mais resíduos, como por exemplo anti-resíduos, você vai ter ele não tão amarelo, mas esses shampoos violetas eles resolvem bem, tá? Essa questão. É um processo de matização, porque é um shampoo ou até mesmo existem alguns tonalizantes ou alguns produtos específicos para grisalhos. Eles são mais cinzas. Você vai ver que ele tem uma cor, não é violeta, é uma cor mais pro cinza, pro grafite. Ele também entrega um resultado mais branco. Esse vai te entregar um resultado mais branco com o tempo. Se você acumula demais, ele vai fechando mais o tom pro cinza. O que até me agrada mais. Na questão do violeta, quando você aplica e não dá tempo para o cabelo perder esse corante, mas você promove um acúmulo exagerado de corante, com o tempo essa cliente vai ficando com o cabelo violeta. Já viu muitas senhorinhas andando na rua com cabelo violeta? Você fala, ah, que bonitinho, um cabelinho violeta, olha, aplicou um cabelo... Não foi cor, ela não aplicou um tonalizante, ela nem tinha pretensão, muitas vezes, de deixar violeta, mas é o acúmulo do pigmento do shampoo. Porque ela lava todo dia com aquele shampoo, ela lava uma, duas vezes, deixa o shampoo descansando um tempão, tem gente que pega assim, ó, e aí coloca no cabelo e nem faz massagem, nem enxágua direito na última lavada, que é para ficar o roxo, para tirar o mais branco. Mas o acúmulo disso vai deixando o cabelo roxo, o que é um problema, tá? Então, pergunta respondida. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Quando... Tem gente que está perguntando mais de uma vez, então depois eu vou para a segunda ou terceira pergunta de quem já perguntou, mas vou tentar pegar aqui perguntas diferentes, de pessoas diferentes, tá? A princípio. Então, deixa eu ver aqui. Conci Granado. E quando a cliente fez tratamento e diz que continua caindo, disse para fazer exames, tem também o estresse. Pois é. Se a queda acontece por questões hormonais, ou se a queda acontece por questão que seja emocional, ou mesmo uma questão genética, você não tem muito o que fazer. Tem a androgenética, né? Que já vem numa questão que vem dos pais, vem dos avós, já está na genética. Você pode retardar um pouco o processo, com massagens no couro cabeludo, com tônicos e com vitaminas, complexo B, B12, principalmente a vitamina B12, ela é essencial para a produção do novo fio e da cor, até mesmo do fio. Se for por essa questão, então, genética, você não tem muito o que fazer. A questão hormonal, tem que fazer reposição de hormônio. A questão emocional, a pessoa tem que pescar, ela tem que resolver esse lado emocional. Se por essas questões o cabelo cai, não importa ela tratar. Ela está tratando o fio, mas ele vai cair da raiz. Então, é um problema que acontece no organismo da pessoa. Não é simplesmente um fator externo, é um fator interno. Então isso tem que ser tratado com um médico. E muitas vezes a gente quer simplesmente só, de forma paliativa, consertar o que a gente vê, que é com o que a gente trabalha, né? A gente não trabalha lá dentro do folículo, a gente trabalha com o cabelo externo, que já está duro, cornificado e morto. Mas o tempo que você gasta tentando resolver e salvar é um tempo muito importante para ela realmente tratar com quem vai conseguir salvar. E pode ser que ela não consiga mais salvar pelo tempo que ela perdeu com a gente, que é com o cabeleireiro no salão. Existem produtos que são chamados de cosmecêuticos. Cosmética e farmacêutico. Cosmética a gente sabe que é o que a gente lida. Farmacêutico a gente não tem muito. Mas existem os cosmecêuticos, que a indústria da estética, principalmente, coloca muito disponível dentro de clínicas. Mesmo esses, em muitos dos casos, não funcionam. Tem que ter um diagnóstico, né, muito mais forte e dentro de um especialista na área médica para poder ver essa questão. Tá certo? Obrigado pela pergunta. Próxima questão. Espaço VIP pergunta. Essa é uma questão que realmente eu queria responder.
Então, ó, você está me vendo aí, se as perguntas que eu estou respondendo estão sendo interessantes para você e te ajudando, aperta esse coraçãozinho aí, por favor, para que a gente possa trazer mais pessoas para cá. Aperta esse coraçãozinho aí, por favor. É o seguinte, mexer a massa da coloração por alguns minutos antes de misturar o AX faz a amônia perder a força? É o seguinte, nós estamos trabalhando, quando você trabalha com corantes, não são pigmentos, são químicas. E essas químicas, elas reagem entre si e reagem com o oxigênio. Então, a água é oxigenada, contém mais oxigênio. Então, na água já tem uma molécula de oxigênio. Se eu deixo a água oxigenada, eu coloco uma segunda molécula de oxigênio. 2 de hidrogênio, 2 de oxigênio, tem uma água oxigenada. O que vai fazer com que o produto ele comece a transformar de corante para pigmento é o oxigênio. Então, quando você já tem o produto e ele já está exposto ao oxigênio, ele já começa o processo de reação. Você tem que ser rápido aí. Você coloca o oxidante, mistura e vai para o cabelo. Por quê? Porque existe um tempo para que esse produto ele possa fazer efeito. Se você já é um pouquinho mais lerdo na aplicação, você talvez num cabelo que, principalmente ao clarear com coloração, se você está aplicando uma cor vibrante, um vermelho ou um laranja, ou está clareando com coloração e você precisa ter o máximo de tons de clareamento, 3 tons, 4 tons, e você demora na aplicação, depois de um tempo você vê que você não vai ter a mesma eficácia no resultado. Aonde você começou, ele clareia mais, ou ele tem uma vibração maior de cor, aonde você termina, ele clareia menos e a vibração de cor é menor. Por quê? Porque se perdeu tempo na aplicação. Na questão aqui citada, mexer a massa da coloração por alguns minutos antes de misturar o AX faz a amônia perder a força? Faz. Faz a amônia perder a força. Por quê? Porque o amônio, ele age num processo inicial e ele depois, ele é hidróxido de amônio. É amônio com água, hidróxido, água de amônio, uma molécula que está ali agora com água, que virou com água oxigenada ainda, faz com que aconteça uma explosão de oxigênio, uma oxidação. Dali libera a água, vira água, e o amônio se transforma em amônia, que é o estado de gás. E nesse estado de gás, ele sai do cabelo, porque é um gás, ele não fica no fio. Enquanto ele está ainda como hidróxido de amônio, ele está no fio. Quando acontece um processo de oxidação, ele sai do fio. Se eu misturo a cor antes de colocar o oxidante e faço uma mistura para sair este amônio, eu realmente perco parte da força. Mas é essa força que é importante para o produto funcionar. E aí alguns defendem assim, mas se você fizer isso, você tira o gás ou você libera os gases que são tóxicos, que podem provocar algum tipo de alergia. Existe o benzeno, existe o tolueno, existe o PPD. Benzeno é a base. Hoje todas as bases que nós temos que vai fazer a cor, ela tem que conter benzeno. E nesse benzeno é o que faz hoje as colorações, mas é tóxico. PPD é o que transforma o preto em preto. É o que transforma o castanho numa cor que fica castanho, que fica uma cor mais fria. Pensa quando você vai comprar um celular, você vai comprar pela câmera, né? Aí você vê lá 12 megapixels, 15 megapixels, 10 megapixels. Quanto menor os pixels, mais você vê os pontinhos, né? Mas é como se você, às vezes, quando passa a maquiagem, não é uma maquiagem tão boa, você vê os pixels, você vê os pontinhos, não fica uma coisa lisa, né? Então, quando você... Deixa eu ver porque que eu falei essa ilustração. Tá, preciso lembrar porque que eu falei essa ilustração. Tá, lembrei. Porque quando você está usando o PPD, ele não deixa os pixels. Ele deixa preto. É como se ele tivesse 100 megapixels. Você não consegue ver os pixels. Se não tiver, ele fica uma cor mais como se tivesse poroso.
fica uma cor que ela não preenche muito bem. Então algumas empresas são livres de PPD, está escrito Free PPD. Mas empresas na Europa e em vários outros lugares estão com uma pegada assim. Ou tolueno, que seria a alternativa ao PPD, que também faz a mesma função, mas também é tóxico tanto quanto. Quando você faz a mistura ou com massa, que contato com oxigênio, ou massa com oxidante, que ele vai agir muito mais rápido, já começou o processo desses gases começarem a sair e o produto começar a reagir. Só que se você deixar isso acontecer na cumbuca fora do cabelo, o preto não vai ficar preto, o castanho não vai ficar castanho, a base não vai clarear, o corante não vai revelar, a integridade do pigmento não vai acontecer. Então, o que eu vou falar para você? Funciona? Funciona. Mas você está perdendo aí 50% da eficácia do produto. Você entendeu? Você usa uma estratégia para não criar nenhum tipo de alergia, mas ao mesmo tempo você está perdendo a eficácia do produto. Se for para clarear com coloração, você está com problema. Se for para cobrir brancos, você está com outro problema. Se for para você ter uma cor vibrante e fiel, você está com mais um problema. Entende? Você está perdendo a força do produto. Você só precisa entender que juntou, saiu do tubo, ele já está em contato com o oxigênio, já começou um processo de oxidação. E você precisa ganhar esse tempo. Então essa é a questão. Então é a mesma coisa que hoje todo mundo tenta fazer uma volta, né? Ah, eu vou fazer uma volta para eu continuar usando. A progressiva. Não, progressiva eram 3 produtos, agora eu vou transformar num produto só, vai ficar mais fácil. Não, progressiva antes eu pranchava em cima do formol, agora eu lavo e prancho depois, então agora pode. Ah, mas não é mais um formol, agora eu uso um ácido. Ah, mas esse ácido libera formol, mas nem todo mundo comprova isso, então deve ser mentira. Então eu fico tentando me convencer. Eu sei a verdade, eu identifiquei a verdade, mas eu prefiro acreditar na mentira. É mais ou menos isso, sabe? Quem está criando alternativas para tentar usar a coloração dentro de uma estratégia que vai fazer com que ela não reaja de uma forma adversa no couro cabeludo, ou de uma pessoa que é hipersensível, ao mesmo tempo você está deixando a eficácia do produto. Então, você não vai depois poder brigar com o fabricante porque não funcionou, ou falar com o técnico de que não cobriu branco, ou falar com o teu distribuidor de que a cor ela não conseguiu clarear o cabelo. Por quê? Porque você simplesmente deixou parte da força ali. Imagine que você vai precisar, eu estou em Curitiba, eu preciso ir para São Paulo, e talvez eu vá precisar lá de 2 tanques de combustível para o carro. Ah, mas eu gasto um tanque na garagem, porque eu deixo ligado o carro lá 4 horas antes, porque eu quero esquentar o carro, quero ligar o ar-condicionado, quero deixar o carro já quentinho lá dentro, não sei, estou gastando combustível. Né? E no final das contas eu não vou ter o suficiente para chegar lá, eu vou ter que carregar em algum lugar. Na questão da coloração, você não tem por onde correr, você não tem depois como ganhar essa força perdida. Entende? Se você entendeu aí, levanta a mão para mim, por favor. Se você entendeu, levanta a mão. Gente, é o seguinte. Tem muita gente, eu vou ser obrigado a falar isso para você agora. Tem muita gente querendo inventar a roda. Gente, a roda não tem como inventar mais. Você precisa só pegar o conhecimento que existe e colocar isso dentro de um método que faz sentido, que foi o que eu fiz. Eu não inventei a colorimetria. Não inventei. Mas eu empacotei isso dentro de um método, nesses meus 20 anos como estudioso e educador na área, de uma forma que você entende. Só que fora desse método, existem outros métodos. Existe um método que você usa pré-pigmentação, que eu não ensino. Existe um método que você usa mordaçagem, que eu já falo que isso daí eu não ensino mesmo porque não funciona. Existe um método em que você aplica e faz misturas de vários processos no cabelo e você
não coloca tudo na cumbuca. Eu ensino a colocar tudo na cumbuca para aplicar de uma vez, porque você ganha mais tempo, você economiza produto e você vai ter um resultado melhor. Então, esses são alguns exemplos. Existem pessoas que falam, mas se eu diminuir a quantidade de OX, aumentar a quantidade de massa, eu vou ter mais cor. Se eu tenho mais cor, eu diluo menos o pigmento, então eu vou ter uma melhor cobertura de brancos. Mas mal sabe essa pessoa que não é a diluição do pigmento o problema, porque a concentração que foi feita aquela coloração é para 1:1, 60 para 60, ou 1:1,5, 60 por 90, ou 1:2, 60 para 120. Já foi feito para essa mistura acontecer. Não vai diluir pigmento, você faz usando a forma como tem que usar. É um manual, gente. O fabricante fez para ser usado assim. Mas se você diminui a quantidade de oxidante e aumenta a quantidade de massa, o que acontece? Acontece que é o oxigênio que contém nesse oxidante, para o tempo de pausa daquele produto, conseguir clarear tudo o que precisa de clarear e revelar todo o corante que precisa revelar em pigmento. Se você coloca menos oxidante, essa mistura vai ficar adulterada. E outra, quando você cobre brancos, presta bem atenção nessa parte. Quando você cobre brancos, tem o natural que está do lado dos brancos. Dificilmente, poucas vezes, se você for pensar assim, quantas clientes você tem 100% branco? Uma, meia. Quantas clientes você tem que tem também branco e tem natural? Todas. Todas que contêm branco. Então, nesse processo em que você está escurecendo o branco e clareando o natural, se você coloca menos OX, você já coloca um OX mais baixo, que eu sei. Já começa errado aí. Aí, se você coloca ainda menos OX, como é que você vai clarear esse natural? Aí é certeza que vai ficar vermelho, que vai ficar laranja. Você pode até acertar na volumagem do OX, você está colocando menos. E aí? Mas é que para o branco, menos oxidante, a explosão de oxigênio é menor, vai eriçar menos cutícula, vai conseguir penetrar com corante com mais dificuldade. Então não faz sentido. Mas e se eu misturar? Mas é que se eu misturar o pigmento com água, eu vou estar diluindo, mas foi feito para diluir. Porque se você não dilui, não entra no fio. Porque a água oxigenada é um veículo, é uma água. Hoje o maior veículo que tem para você dissolver, ou para você conduzir qualquer coisa é água. Então aquele pigmento que está denso, que ele é um corante oxidativo, está denso numa massa cremosa, ele precisa ser diluída. Precisa estar numa massa que nós chamamos de aquosa, que é misturada com água, para conseguir conduzir para dentro da cutícula. E se você agora, então, não vou, então coloca o produto puro, porque se o oxidante ele incomoda e atrapalha, põe puro e vê se funciona. Põe na metade da medida para ver se funciona. Põe na medida correta, funciona. Põe na medida a mais, aí você dilui o pigmento. Aí eu concordo com você. Por quê? Porque ele não foi feito para você fazer a mistura da forma a mais. Porque você está misturando mais água. Pega aí, vocês donas de casa. Quando eu vou no mercado, eu compro lá um concentrado de maracujá. Vai lá um maguari maracujá. É um concentrado aquele ali, né? Mas você toma daquele jeito? Não, né? Tem que misturar com o quê? Com água. Quantos? 1:3, 1:4. Compra um quisuco. Pega um quisuco, põe na boca. Engole. Não dá, né? Tem que misturar com água. Por quê? Porque foi feito para misturar com água. Mas eu não quero misturar com água porque vai diluir o quisuco. Então, come o grão. Para ver se você consegue consumir aquilo.
Foi feito para ser assim, gente. Então você não pode adulterar, né? Não pode, tá? E como eu falei, eu não inventei a roda, mas eu desenvolvi um método. Antes de mim, tinham outros métodos? Desconheço. Tinham métodos relacionados à marca. Cada marca tinha o seu método de aplicar o seu produto, e aí faziam misturas ou não faziam misturas, ou, né? Mas um método que você consiga usar qualquer marca, qualquer empresa, qualquer produto, o produto que está no teu estoque, eu nunca fui num curso em que alguém me ensinasse isso. Eu desenvolvi um método em cima disso pela necessidade, minha necessidade. Eu comecei a ter bons resultados, comecei a desenvolver todo um conteúdo mais acadêmico em cima e transformei isso num método pedagógico, que é o que já existe hoje. O Colorimetria Avançada ele já existe no formato de curso online desde 2014. Faz tempo já, né? Então já tem aí 6, 7 anos, indo para 8 anos. Então faz tempo, né? Mas que eu ministro curso, que eu faço palestras desde 2009. 2009. Então, ó, 2009 eu comecei sozinho, mas que eu comecei pela empresa desde 2005, que era Peritarian Color, 2005. Então, pega aí, né? 2005, 2015, 10 anos, 2020, 15 anos, 2021, 16 anos, estou indo agora para 17 anos, né? Como educador. Como cabeleireiro desde 2000, que eu sou cabeleireiro, então faz 21 anos. Então, todas essas misturas aí que existem, todos esses processos, né, que alguém diz que inventa, tal, não é coisa de hoje. Não é coisa de hoje. É algo que alguém, esse negócio que fala aí que mistura com água, esse negócio que, isso aí não é de hoje, gente. Ah, usar vinagre no cabelo? Minha avó falava para usar vinagre no cabelo. Tua avó não falava para usar vinagre no cabelo? E ainda falava que tinha que ser vinagre de maçã? A última enxaguada no cabelo passa vinagre? Tua avó não falava? Se tua avó falava, levanta a mão para mim aí. Tua avó falava isso. Ela nem era cabeleireira. Mas ela falava isso. Não falava? Falava, né? Não, mas não é o vinagre da uva, não. Tem que ser o vinagre de maçã. E aí? Aí agora alguém traz e fala assim, gente, tenho aqui nesse pacotinho algo que vai revolucionar a sua vida. Vou tirar aqui algo que eu inventei. Porque olha o que eu inventei. Eu inventei que aqui nesse pacotinho eu tirei um vinagre. Sabe esse vinagre que tem na tua casa? Esse vinagre que você passa na salada? Isso aí, coloca no cabelo. Como se tivesse inventado. Aí você, meu Deus, no cabelo. É, no cabelo. Sério? Sério. E por que não deu crédito para minha avó? Por que tirar o crédito da minha avó? Minha avó já falava sobre isso. Mas não é nem uma roupagem, né, diferente. É uma forma descarada de tentar fazer o velho parecer novo. E eu tenho certeza que você concorda comigo, né? E durante todo esse tempo, a gente sabe, né, que existem vários produtos. A minha avó falava assim, pega a babosa, tem babosa no fundo da minha casa. Minha avó cultivava a babosa. E o cabelo dela era bonito mesmo. Ela morreu com muito cabelo, mas ela nunca descoloriu. Ela nunca coloriu. Ela nunca fez rena. Ela passou longe de qualquer pó descolorante. Nunca fez nada. E lavava o cabelo com sabão em barra. No rio. E depois passava a babosa. Alguma coisa destruiu aquele cabelo? A pergunta que vocês me fizeram aqui no início, né? Esqueci quem que perguntou. Uma vez que você retira do fio alguns nutrientes,